Olá, minhas potências! Nas aulas passadas, a gente vem estudando a parte de círculo e circunferência e tudo que envolve esses dois, tá certo? Então, hoje, através dessa videoaula, a gente vai revisar esse conceito introdutório, o que é um, o que é o outro, tá? Chegar nos seus elementos principais, que a gente também estudou nas aulas passadas, e aprender sobre essas duas formas, área e o comprimento da circunferência, tá bom? Então vamos lá, pessoal. É o seguinte, círculo é justamente aquela figura circular que ela tem pontos no contorno e pontos no interior. Ela é circular e concreta na parte interna, tá? Diferente de um bambolê, por exemplo. O bambolê ele só vai ter ponto no contorno, dentro dele ele não vai ter ponto. Uma aliança também, só vai ter ponto no contorno, dentro dela não tem ponto. Isso é chamado de circunferência. Então, círculo, figura circular com pontos no contorno e no seu interior. Circunferência, figura circular apenas com pontos no contorno, certo? Os elementos principais dessa circunferência vai ser o raio, o diâmetro e o π, que a gente vai entender daqui a pouco. Então, o raio, quem é? Lembra do pneu da bicicleta? Aquele ponto que é o centro, que no caso é esse pontinho aqui que eu chamei de O. Aquele ponto centro tem uns ferrinhos indo até o pneu, não é isso? Aqueles ferrinhos, ele não é chamado de raio? É exatamente o conceito de raio da minha circunferência na parte da matemática. Vai do ponto até a extremidade. É essa retinha, esse segmento de reta, que vai do centro até um ponto na extremidade. Se eu for puxar aqui também, vai ser raio também, certo? E se eu pegar dois raios alinhados, passando pelo centro aqui, no caso, este raio e este raio, eles dois juntos formam o diâmetro. Certo? Então, por exemplo, se o diâmetro de uma circunferência tem 4 centímetros, significa dizer que o raio cada um vale 2 centímetros. E se o raio, por exemplo, for 10 centímetros, 10 com 10, significa que o diâmetro tem 20. 10 com 10, 20. Certinho, pessoal? Vamos para as fórmulas? Esse π, independente do tamanho da circunferência, ele vai ser sempre aproximadamente 3,14, tá? É uma razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro, certo? Se eu aumentar e fazer essa razão em toda e qualquer circunferência, tampa de maionese, um prato, um pneu de bicicleta, um pneu de trator, um pneu de avião, uma roda gigante, se eu fizer essa relação, sempre vai estar dando 3,14. E esse π, esse númerozinho, chamado π, ele está envolvido em duas fórmulas bem conhecidas, que é chamada de comprimento da circunferência e a área. O que é área? É isso aqui, o que cabe aqui dentro da minha circunferência. E o que é o C, que é o comprimento da circunferência? É quanto mede deste ponto até ele novamente. Imagina uma formiguinha, tá aqui, Pronto. A formiguinha ela vai andando até voltar para o ponto onde ela iniciou. Esse comprimento dessa circunferência é chamado de comprimento da circunferência e a fórmula que vai determinar este comprimento vai ser essa. 2 vezes o π vezes o raio. Tá? Que acabamos de saber o que é raio, o que é π. Eu só é multiplicar. Então, para ficar bem simples, comprimento da circunferência, 2π raio. Certo? E a área, que é o que cabe aqui dentro? Você vai pegar o π, que é 3,14, e vai multiplicar pelo raio ao quadrado. O raio vai dar na questão. Então, dando o raio, você já consegue encontrar a área e o comprimento. O que é a área? É o que cabe aqui dentro. O que é comprimento? É o comprimento do contorno dessa circunferência. A área, geralmente, quando a gente vai fazer, pega uma área circular e vai encher de areia, por exemplo, a gente tem que saber a área para saber de quanto de areia vai encher, É o que cabe na superfície. Já o comprimento, a gente vai, por exemplo, sou um atleta, vou praticar Cooper. Aí dou uma volta completa em um campo circular. Quanto que eu ando com essa volta? Você sabendo do raio desse campo circular, você sabe o quanto você andou, que é o comprimento dela. Você vai jogar aqui, 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é fácil, de encontrar. Toda a questão vai estar dando raio, tá certo? Vamos para as questões da última aula? Vem comigo aqui,
Voltando aqui, pessoal, questão número 1, ela diz o seguinte: determina a área e o comprimento de cada uma das figuras abaixo. Ele quer saber aquelas duas formulazinhas, que é a área e o comprimento de cada uma das circunferências. Vamos para a letra A? Quem é um raio? É 10. Então vou jogar nas duas fórmulas e determinar a área e a circunferência. Então tá aqui, ó, a área é igual a π raio ao quadrado. Não é isso que a gente aprendeu naquelas duas fórmulas? O π é 3,14 e o raio, a questão disse que era 10. Então aqui, ó, área igual a 3,14 vezes o 10 ao quadrado. Pessoal, 10 ao quadrado, lembra de potência, é 10 vezes 10, tá? Todo número que está elevado a 2 é ele vezes ele mesmo. Então aqui vai dar 100, 10 vezes 10. Então a área vai ser 3,14 vezes 100. Quando eu multiplico aqui, ó, vezes, né, multiplicação, vai dar 314, está em centímetro? Centímetro quadrado. E o comprimento da circunferência? Porque ele quer saber os dois, né? Dessa circunferência ainda. 2 π raio. 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o raio, que nesse caso é 10. Multiplica esses 3. Quando eu multiplico 2 vezes 3,14, dá 6,28. Está faltando multiplicar só pelo 10 agora. Quando eu multiplico por 10, dá 62,8. Comprimento, centímetros. Então, ó, quanto que cabe aqui dentro? 314 centímetros quadrados. E qual é o comprimento dessa circunferência? Ou seja, se uma formiguinha parar aqui, contornar esse campo circular, ela vai ter percorrido 62,8 centímetros. Certo? Vamos para a segunda? Ó, vamos lá. Circunferência de raio, ó, 5. Ó, vamos lá, hein? Raio 5. A área, ó, não é π vezes o raio ao quadrado? O π vai dar 3,14, o raio é 5, e ao quadrado? 5 ao quadrado, 5 vezes 5. Então vai ficar 3,14 vezes 25. A gente primeiro resolve a potência, tá, pessoal? Resolvendo a potência aqui, que dá 25, agora a gente resolve a multiplicação. Foi do mesmo jeito aqui na área, ó. Primeiro potência, depois a multiplicação. E 3,14 vezes 25, isso aqui vai dar 78,5, não é área, centímetro quadrado. A área é ok. Agora é o comprimento da circunferência, que a fórmula é 2 vezes π vezes o raio. Então vai ficar 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 5. Quando eu multiplico aqui, bora multiplicar tudo aqui, ó. Primeiro esse 2 e o 5, que fica mais fácil, porque dá 10. E 10 vezes 3,14, 31,4 centímetros. Tá? Então, ó, aqui dentro cabe 78,5 centímetros quadrados. E o comprimento dessa circunferência é 31,4. Certo, pessoal? Bora para a letra C e letra D? Vem comigo. Ó, voltamos, hein? Com a letra C e com a letra D. Para adiantar, eu já respondi, tá? Para o vídeo não ficar muito grande, então vamos lá. Pessoal, tem uma circunferência de novo. Observem que o raio dessa vez, ele não foi determinado na alternativa no item, na letra C. Ele deu o diâmetro, que é 40. Lembra do que eu falei? Que dois raios juntos formam um diâmetro. Então, se o diâmetro é 40, cada raio aqui, ó, é 20. Porque 20 com 20 dá o diâmetro, que é 40. Então, as duas fórmulas eu vou colocar raio sendo 20, certo? Cuidado para não se confundir. Na A e na B, o raio veio determinado. Na C e na D, não. C e na D veio o diâmetro. É só você reduzir a metade. Então, dá 20, né, o raio. Então, aqui vai ficar 3,14 vezes 20 ao quadrado, do jeito que está aqui embaixo. Resolva a potência. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, dá quanto? 400. Então, repete aqui embaixo. Agora, só é multiplicar 3,14 por 400. Quando eu multiplico, vai dar 1.256. Não é área? Centímetro quadrado. E a segunda fórmula, que é a circunferência? 2π raio. Está meio apagado, né? 2π raio. 2 vezes
3,14 vezes o raio, que nesse caso é 20, está aqui embaixo. Multiplica os dois primeiros, já 6,28, está faltando só multiplicar por 20, que dá 125,6 centímetros. Então aqui dentro cabe 1.256 centímetros quadrados. E o comprimento da circunferência, 125,6 centímetros. Mesma coisa essa, pessoal. Essa não está dando raio, não. Está dando aqui o diâmetro, que é 200. Reduz a metade. Então cada raio vale 100. No caso aqui vale 100 e 100. Se o raio vale 100, aqui e aqui, nas duas fórmulas eu vou colocar 100, que é o raio. Então vai ficar 3,14 vezes 100 ao quadrado, do jeito que está aqui. 100 ao quadrado é 100 vezes 100, vai dar 10.000. Quando eu multiplico isso por 10.000, dá 31.400 centímetros quadrados. É o que cabe aqui dentro. A próxima fórmula, 2 vezes 3,14 vezes o raio, que não é 200, tá? É 100, porque é a metade. Multiplica tudo, 628 centímetros. Isso é o comprimento da circunferência, ou seja, de um ponto dela até voltar nele mesmo. Certinho? Vocês entenderam? Vamos para essa aplicação na questão número 2? Ó, vem aqui comigo. Pessoal, voltando na questão número 2, tá certo? Eu vou ler a questão e a gente vai fazer aqui no quadro agora. Ela diz o seguinte: uma praça... Essas questões são aquelas da aula passada, tá? Que diz assim: uma praça tem um formato circular de medida de raio igual a 20 metros. Opa, aqui ó, 20 metros de raio. Segue o desenho. Com pretensão de preencher o seu espaço interno com gramas, o prefeito precisa saber a sua área. Ele quer preencher toda essa região aqui com gramas, pessoal. Só que para fazer isso ele tem que saber a área desse campo circular, né? A área é o que cabe na superfície. Aí qual é a área da praça que irá ser preenchida por gramas? Qual é a área disso? Se está dando raio, pelo amor de Deus, é só jogar na forma de área. Área igual a π raio ao quadrado. Nem se a questão dissesse que era a área, você já saberia. Por quê? Porque o prefeito está querendo preencher esse espaço com grama. Então é todo o espaço, não é apenas o contorno. Se fosse algo relacionado a contorno, seria comprimento da circunferência, aquela outra fórmula, 2π raio. Tá? Mas como ele quer preencher todo o espaço, toda a região, é área. Então nem precisava dizer. Então aí, ó, a área vai ser igual a 3,14, que é o valor de π, vezes o raio ao quadrado. O raio não é 20? 20 ao quadrado. 20 vezes 20, 400. Então, 3,14 vezes 400. Bora resolver aqui do lado? Ó, vou resolver a questão aqui, tá? Vou pegar 3,14 e multiplicar por 400. Multiplicando, ó, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 3, 0. Pula para o próximo número, 0. 0 vezes 4, 0. Pula uma casa para iniciar. 0 vezes 1, 0. E 0 vezes 3, 0. Agora é o 4. Pula uma casa para iniciar aqui embaixo. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. 4 vezes 3, 12. Quando eu somo esses carinhas aqui, ó. 6, 5, 2 e 1. Como eles juntos têm duas casas decimais, aqui também vai ter duas casas decimais. Esse número se resume em 1.256. Então aqui vai dar 1.256 metros quadrados. Isso é o quanto que vai caber de grama nessa região. Então o prefeito vai lá onde vende grama e vai dizer assim: ei, eu quero uma grama aí, me separe e me reserve uma quantidade de grama que vai caber dentro de uma região que cabe 1.256 metros quadrados. Pronto, ele vai lhe vender algo suficiente para esse espaço. Certinho, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, a gente vai dar uma reforçada em questões com essas duas fórmulas, tá certo? Tanto do comprimento como a área da circunferência. Então, sim, faltou a alternativa, né? 1.256, a alternativa B, certo? Então, com isso eu vou me despedindo. Qualquer coisa eu vou estar no privado. Tchau, pessoal!